Eu meditando nesta palavra, quando eu pude ler esse texto, eu pude entender, aleluia, que ali onde os discípulos estavam, aleluia, juntos, com medo dos judeus, ele estava ali com as portas fechadas, mas a Bíblia está aqui nos dizendo que Jesus chegou ao meio deles, aleluia, e quando Jesus chega, as portas têm que se abrir, e logo mais adiante, a Bíblia nos fala que depois de 8 dias, ele foi, aleluia, até aquele lugar, e as portas estavam fechadas, aleluia. A Bíblia nos fala que quando ele chegou naquele lugar, aleluia, Tomé, ele olhou e disse: olha, o Senhor, ele disse que nós temos que pôr os dedos onde ele foi gravado e pôr a mão no seu lado esquerdo. Oh, aleluia. Quando eu li esta palavra, eu pude ver, aleluia, a incredulidade de Tomé ali naquele momento, porque, aleluia, ele só acreditava que ele visse, mas, aleluia, você que adentrou aqui nesta noite, que as portas estão fechadas diante de ti, ei, não seja incrédulo, não, ei, creia que o Senhor, ele vai abrir as portas para você, independente de qualquer coisa. Se tem alguém do seu lado que diz: ei, você serve a esse Deus que você serve, e as portas estão fechadas, o Senhor está dizendo nesta noite: calma, que eu estou entrando com providência, e quando eu entro com providência, é solucionar. Aleluia. E meditando nesta palavra, o Senhor me deu 3 tópicos para me pregoar esta palavra nesta noite. E o primeiro tópico, que quando o crente, ele está em uma situação, ele está deparado com a porta fechada, ele tem que fazer. Nós podemos ver dentro da Bíblia Sagrada, que quando o crente, ele está, aleluia, com as portas fechadas, diante dele, ele ora e as portas têm que se abrir. A Bíblia nos fala, no livro de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 14 a seguir, que ali tinha um homem de por nome José. Era um jovem que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para os ismaelitas. A Bíblia nos fala que os ismaelitas vendeu os aleluias daquele homem de por nome José ao general, ao capitão de Faraó. Mas a Bíblia nos fala que quando, aleluia, ele foi vendido, aquele capitão levou ele para a sua casa. E a Bíblia nos fala que o que José olhava, aleluia, se prosperava. Foi esse o interesse daquele capitão, que colocou ele dentro da sua casa, para tudo que ele tinha vir prosperar. E a Bíblia nos fala que aquele capitão, ele pôs a sua casa e todas as suas terras na mão daquele homem José, para que ele viesse administrar. Mas a Bíblia nos fala, aleluia, que dentro daquela casa tinha a mulher daquele capitão, que, aleluia, daquele capitão de por nome Potifar. A Bíblia nos fala que a sua mulher, ela ficava admirando a José, porque a Bíblia nos fala que José era um homem formoso, que José era um homem bonito. Então, aleluia, daquela mulher, ela ficava cobiçando aquele homem. Mas José, por ser um servo, aleluia, temente ao Senhor, por ser um servo temente ao capitão, ele, aleluia, em momento algum, ele deu ousadia àquela mulher. Mas a Bíblia nos fala, aleluia, que José ali, aquela mulher ficava cercando ele, e por um certo dia, aquela mulher foi e agarrou a José. E a Bíblia nos fala que quando aquela mulher agarrou a José, as vestes de José, aleluia, ali foram rasgadas. E quando as vestes dele foi rasgada, ele saiu correndo de dentro daquela casa. E quando ele saiu correndo, aquela mulher gritou que José estava tentando estrupá-la, aleluia. Mas quando, aleluia, os servos daquele capitão escutou isso,
que cuidasse daqueles homens que estavam presos ali também naquele lugar. E a Bíblia nos fala que os dois homens que estavam presos ali dentro daquele cárcere com José, aleluia, era um padeiro e um porteiro, aleluia. E a Bíblia nos fala que chegou uma certa noite, aqueles dois homens tiveram um sonho, aleluia. E a Bíblia nos fala que José, ele era um homem que interpretava sonhos, aleluia. O Senhor permitiu que as portas fechassem ali para José, para que o nome dele vinha ser glorificado. Olha querida, se a porta está fechada, aleluia, para você, não te preocupa não, porque o Senhor nessa noite, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está abrindo. Glória a Deus! Eu creio! E a Bíblia nos fala que aquele homem, por nome de José, ele estava ali, naquele cárcere. E a Bíblia nos fala que aqueles dois homens tiveram o sonho e se contaram aquele sonho para José. E quando aqueles dois homens contaram um sonho para José, José interpretou aquele sonho, aleluia, e aleluia, interpretou aqueles sonhos e disse a um deles que ele seria pendurado em um pau e as aves comeriam a carne do seu corpo, e o outro, aleluia, seria um dos braços direitos de Faraó, que iria beber no cálice de Faraó, aleluia. A Bíblia nos fala que, aleluia, esta visão, esta interpretação de sonhos, ela foi cumprida, ela aconteceu. Então, quando aconteceu isso, mas quando aqueles dois homens estavam saindo, aleluia, José pediu para aquele homem, aleluia, que ia ficar como o braço direito de Faraó, que não esquecesse dele lá, que fosse visitá-lo. Mas aquele homem, ele começou a ficar na fartura, ele esqueceu José lá. Ei, o homem pode esquecer de você, mas Jesus não esquece. Aquele José, ele estava lá dentro daquele cárcere, aleluia, esquecido pelo homem que estava junto com ele. Mas Jesus estava com ele, meu querido. Jesus estava com ele, minha querida. E a Bíblia nos fala que, oh, aleluia, Faraó teve um sonho, aleluia, de 7 anos de muita fartura, de 7 anos de seca, de fome, aleluia. E a Bíblia nos fala que Faraó chamou mágicos, chamou um bocado de gente lá, aleluia, para tentar interpretar esse sonho, mas não conseguiu. Sabe por